Bom, gente, bom dia a todos. Saúdo os nossos integrantes do nosso grupo de estudos, seja os nossos discentes de mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, seja os do DINTRA e MINTRA que nos acompanham lá de São Luís e de Porto Velho. E temos hoje a satisfação de iniciar os nossos trabalhos do semestre, né, com uma convidada especial, também além de uma querida amiga pessoal, é uma excelente professora e tem uma titulação vasta, um currículo vasto, como vocês vão perceber, né, tem pesquisado, é uma pessoa sempre inquieta, né, que está sempre pesquisando temas novos, né, produzindo sobre temas novos, né, e então, a professora Gina Pompeu, da Universidade de Fortaleza, da Unifor, que é um curso irmão nota 6, né, também conquistado na gestão da professora Gina, né, na coordenação do programa, também acho um dado importante para o currículo, que isso seja constado. Ela tem um estágio pós-doutoral em Direito Econômico pela Faculdade de Lisboa, tem um estágio pós-doutoral em Direitos Humanos, Econômica e Responsabilidade Social das Empresas, né, na Faculdade de Direito da Universidade do Havre, né, um doutorado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e é graduada pela Universidade Federal do Ceará. Professora titular de Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, é professora permanente do programa, docente permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Fortaleza, do qual já foi coordenadora, e coordena o doutorado institucional, né? Isso. Exatamente. É coordenadora do DINTER, né, doutorado institucional, que a Unifor mantém com CIESA, que é Centro de... Qual é o nome da instituição? É o Centro de Estudos Superiores do Amazonas. Tá, com essa instituição tem um doutorado em andamento que ela coordena, professora visitante da Universidade de Estudos Telestúdio de Palermo e da Universidade do Havre, e é vice-presidente da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia, né, que é uma rede que une diversas instituições brasileiras e estrangeiras, né, da qual nós também fazemos parte há um bocado de anos, né, e já temos tido eventos anuais, com publicações anuais também, como ocorrerá esse ano no Peru. Bom, dito isso, né, eu vou passar a palavra para a professora Gina, né, afinal de contas, ela, né, é a razão do nosso encontro aqui, para que ela possa fazer a sua exposição. Muito obrigada, professor Ingo. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui nessa manhã chuvosa do Ceará de terça-feira, não é? Ao contrário de vocês aqui no Nordeste, senhores professores, colegas, a gente diz está bonito para chover, tá? Então já é um diferencial, que aqui chove tão pouco. O Monteles está rindo aqui de mim, né, Monteles? Lembrando aqui, você que é juiz aí, e já foi nosso aluno aqui do PPGD, sabe que no Nordeste a gente tem essa carência de água, então, quando se vê um céu como esse que está hoje, a gente fala que está bonito para chover. Então, eu agradeço o convite que foi formulado pelo professor Igor Sarlet, não é uma responsabilidade falar sobre essa temática, direitos fundamentais, para ele, que é o nosso expert. E aí eu fiquei assim, viu, Igor, meio com dor de cabeça durante a semana, pensando, nossa, o que é que eu posso falar de inovador para aquele que é o pai da dignidade humana no Brasil, o pai dos direitos fundamentais, aquele curso que tem o professor Ingo como coordenador, e não coordenador simplesmente, mas aquela pessoa que vive, né, as agruras do ensino, né? Então, realmente é um prazer e é uma responsabilidade estar aqui com vocês hoje, tratando sobre essa temática que é muito cara para mim, muito importante. Eu sou, como o professor Ingo falou, professora titular aqui da Universidade de Fortaleza. A minha disciplina, na verdade, não é Direitos Fundamentais, a minha disciplina se chama Estado, Constituição e Economia. E, ao dizer isso para os senhores, eu já faço um diferencial na minha visão, que é aquela que tenta conciliar os fatos políticos, os econômicos, os sociais, não é? Numa visão multifacetada, para que a gente possa realmente identificar o que é dignidade humana,
como ela vem se efetivando, ou a carência dela, não só no âmbito da academia, mas, sobretudo, diante dos fatores reais do poder, diante dos fatos. E aí eu preparei um PowerPoint, porque vocês sabem que, professor, o problema não é falar, o problema, doutor Ricardo, é parar de falar, não é? Então, eu preparei um PowerPoint para pautar realmente esses 30 minutos, esses 40 minutos, e expor aqui para vocês, não é? Começando justamente com uma tela, não é? Eu confesso para vocês que a minha instrução não é germânica, né? Ao contrário do professor Ingo, a minha origem é italiana, não é? Eu tenho cidadania italiana, inclusive, e eu sou muito emotiva, muito emocional, e eu confesso para vocês que nesse momento em que o mundo vive a guerra, não é? Vive esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eu só consigo pensar em como vencer, em como superar aquilo que para mim aparece como um verdadeiro inferno, né? Então, esse inferno que povoa a minha mente, eu coloquei aqui para vocês, eu espero que vocês estejam vendo, eu não estou vendo a tela. Julieta, você está vendo aí a tela, a primeira? Estamos vendo. Ótimo. Então, essa tela, eu tirei uma cópia aqui de um quadro, que é um quadro do Bosch, não é? Esse quadro do Bosch é o Jardim das Delícias, não é? E nesse Jardim das Delícias, ele mostra aí um trípede, ele mostra primeiro aquela situação do Jardim do Éden, que é a situação ideal, depois ele mostra esse Jardim das Delícias terrenas, que, na verdade, é a degradação, seja do que significa da moral, do meio ambiente, enfim, é uma coisa meio que caótica. E, por fim, o terceiro é o inferno, né? É um quadro que foi feito em 1504 e que se encontra no Museu do Prado, não é? Lá em Lisboa, onde eu costumo ter aulas mais frequentemente, a gente tem outro lá no Museu das Janelas Verdes, mas já é a Tentação de Santo Antão. Esse aqui, então, marca o nosso ingresso. Eu quero que vocês se conduzam para essa posição aqui do 3 do inferno, que é para a gente poder revisitar a construção dos novos direitos da dignidade humana, né, nesse contexto meio que caótico que se vive hoje, né? Eu nunca pensei que, depois de tudo que nós vivemos da Segunda Guerra Mundial para cá, depois do Holocausto, depois da reconstrução dos direitos, depois da reafirmação de valores na seara nacional e internacional, fosse possível ainda enfrentarmos esse contrassenso, né? Isso lá, que no final eu botei duas pinturas, né? Coloquei aí uma que retrata esse quadro do Bosch, e no final da nossa fala eu vou trazer aí um trecho da Divina Comédia, não é? Para que a gente possa fazer essa reflexão crítica, não é? Então, a nossa exposição ela vai ser pautada em 13 itens. Vou falar muito rapidamente sobre o hidrogênio verde, como uma coisa pontual que está acontecendo no estado do Ceará, mas nós vamos tratar, sobretudo, do antropocentrismo e a busca por esse patamar civilizatório, né? Esse patamar civilizatório que é alcançado por meio da efetivação dos direitos fundamentais. Em seguida, vamos falar da exclusão e concentração de renda e da degradação ambiental. Quarto, vamos falar da responsabilidade individual, coletiva e empresarial, tá? Vamos falar desses termos sustentabilidade ou insustentabilidade como verdades ou como mentiras, né? Ou verdades insinceras da ONU. E aí vamos apresentar para os senhores, ou vamos revisitar, porque eu acho que todos vocês já conhecem, a teoria do decrescimento dos direitos da natureza, não é? E da visão ecocêntrica. Esses direitos da natureza ou essa visão ecocêntrica que são tão bem escritos e comentados pelo professor Ingo Sarlet. Falaremos ainda da revisão constitucional e infraconstitucional, da questão da governança judicial multinível, dos limites planetários, do Acordo de Paris, a COP26 e do hidrogênio verde. Enfim, vou correr um pouquinho, tá? Para que a gente possa ver essa pauta toda. Os meus colegas aí de Picos já conhecem um pouco esse PowerPoint, que ele foi inaugurado, ele foi renovado nessas últimas semanas com esses acontecimentos. Mas aqui eu inicio com o livro que o Ingo Sarlet, o professor, me brindou no ano passado, né? Me levou a conhecer,
que é o livro do pós-humanismo da Francesca Ferrando, tá? E aí deu um estalo na minha cabeça. Nossa, faz 30 e tantos anos que eu falo em dignidade humana com o constitucionalismo de 1988, tá? Mas realmente essa dignidade humana, se nós olharmos na prática, ela pertence a quem? Por que que ainda mulheres querem ou pleiteiam igualdade salarial? Por que ainda se fala em inclusão da população negra? Por que ainda se fala que as comunidades ribeirinhas tradicionais, não é? Quilombolas ainda não conseguiram efetivar os seus direitos, né? E aí a gente pensa um pouco na visão lá do Stiglitz, que eu vou trazer para vocês, que rompe o pensamento do Lincoln, né? Governo do povo, para o povo e pelo povo, na verdade, é governo de 1% para 1% e de 1% da população. Tá? Isso significa que realmente dignidade humana é relativa ou ela é concentrada em uma gama pequena de pessoas, não é? E aí, trazendo esse pensamento aí da Francesca Ferrando, do livro Pós-Humanismo, ela começa a analisar o que é humano e para onde como foi a origem dessa palavra. Então, ela fala que humano vem de humus, seres da terra, tá? E esses seres da terra deveriam ser diferenciados dos seres divinos, né? Seres divinos e seres da terra. O que acontece, como eu disse para vocês, é que homens alfabetizados e ricos acabaram excluindo quem? Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, animais e o próprio planeta. Tá? Então, aquilo que era para ser seres da Terra acabou resultando em direitos de uma minoria. Então, fica aqui a dica para que vocês revisitem esse livro aí da Francesca Ferrando, que eu achei interessantíssimo. Tá? Ela provocou esse pensamento na minha cabeça, onde fatos não correspondem sequer à Constituição ou às leis, tá? Porque, na verdade, são leis construídas e são leis implementadas, apesar de se falar de geral, isonômico e tal, mas, na verdade, apenas 1% da população consegue realmente efetivar isso que a gente chama de direitos fundamentais ou direitos humanos, tá? E aí a gente, em seguida, pensa, tá, dignidade humana e construção dos novos direitos de quem? Né? Dentro dessa vertente, é possível ver que o PIDESC, né, que eram os direitos econômicos, sociais, culturais, abraçou também agora os direitos ambientais, ou seja, o leque dos direitos está mais extenso e alberga econômicos, sociais, culturais e ambientais. Porém, essa governança judicial ou essa legislação ela ainda não foi capaz realmente de transformar a realidade por meio da legislação. E aí a gente chega naquilo que os autores falam também, o tipping points, ou uma ruptura do antropoceno. O que é isso? Toda essa legislação ela foi pautada, aí, como o nome já diz, antropos vem do grego, que criou esse antropoceno, na qual a realidade da legislação ela é pautada nos interesses humanos, tá? Nos interesses do homem, né? E se vendeu durante muito tempo o que a necessidade de transformar ou de dominar ou de controlar a natureza para efetivar os chamados direitos fundamentais ou os direitos humanos, né? Acontece que o que a gente nota, de acordo com o relatório World Inequality Report, esse aqui é de 2018, mas já foi repetido agora em 2019, 2020, 2021 e 2022, que permanece aquilo que eu falei para vocês, né? Ao contrário do governo de 1% por 1% e para 1% da população, nós temos, na verdade, mais de 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza só no Brasil. A região norte apresenta 43,1% de pessoas abaixo da linha da pobreza, a região nordeste 43,5%, o sul encontra-se em melhor posição com 12,3%, sudeste 15,9% e 17% aí na região centro-oeste. Isso não é a professora Gina que diz, daí eu ressalto para vocês
a importância da gente colocar a fonte, e a fonte da qual eu tirei esses dados é justamente o IBGE, né? Então, essa desigualdade de renda no Brasil, ela é nefasta. Pensem que isso, 50 milhões de pessoas que ganham menos de $2 por dia, constitui 5 vezes a população, por exemplo, de Lisboa, de Portugal, ou uma população inteira da Espanha, ou uma população inteira da Itália. Mas pensar no Brasil é pensar numa esfera continental, tá? Eu ainda estou aqui qualificando quem é o nosso cliente, né? Vendo como advogado, é que você relata os fatos, depois a legislação, depois a doutrina, depois a jurisprudência do pedido. No nosso caso, temos uma população de 216 milhões de habitantes. Brasil é a 13ª maior economia do mundo, né? Baixou, ela já chegou a ser a 6ª economia. Hoje, em 2022, ela é a 13ª maior economia e, no entanto, encontra-se no 84º Índice de Desenvolvimento Humano. Ora, o que é que os senhores podem constatar? Crescimento econômico diferente de desenvolvimento humano, tá? Existe alguma coisa terrível, tá? Por quê? Porque isso indica concentração de renda, indica sobre-cidadão e subcidadão, indica uma população que tem acesso a tudo e indica uma população que não tem acesso ao patamar mínimo civilizatório, como eu gosto de citar. E aí, temos inúmeros textos, temos aí inúmeras instituições, como bem fala o Francis Fukuyama. É mais importante mais Estado ou mais instituição? É mais importante um Estado forte ou é mais importante termos instituições capazes de transformar essa realidade, né? Dentre as instituições que eu gosto sempre de estudar, por um lado, eu gosto aqui da CEPAL, né? Que é o Centro de Estudos Econômicos para a América Latina, né? E também, claro, tudo que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano vem promovendo, né? E aqui ele fala The Next Frontier, Human Development and Anthropocene. E aqui, por outro lado, o Banco Mundial também fala da necessidade da transformação por meio de uma capacitação para o trabalho. Como eu já disse para vocês no início da minha fala, eu sou uma pessoa realmente emotiva e gosto também de educar por meio do amor. Daí porque eu trago sempre o que? A Carta da Terra, né? Um documento que vem aí da sua formatação. E eu fiquei assim, achando interessante que uma das pessoas que defendeu a Carta da Terra foi o Gorbachev, né? O Gorbachev, que foi aquele que promoveu a globalização, né? E a transformação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje, que é essa separação de Rússia e os outros 15 mais. Mas, então, aqui a Carta da Terra, de 2000, já dizia: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, ao meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana, uma comunidade terrestre com um destino comum. Então, esse trecho aqui que eu coloquei para vocês é o preâmbulo da Carta da Terra, não é? E que eu recomendo vivamente que vocês revisitem esse documento, né? Que esse documento, em seguida, vocês sabem, tivemos a Declaração de Estocolmo, tivemos a Declaração de Brundtland, depois a Constituição de 88, no caso do Brasil, a Rio 92, as metas do milênio e agora essa agenda da ONU, né, que está prevista para ter a sua conclusão em 2030. Em cada um desses ícones, que com certeza os senhores já conhecem cada um deles, estão previstos acordos, né, transnacionais. Se você clicar aqui, erradicação da pobreza, está lá várias metas que devem ser cumpridas por todos os países que assinaram. Fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, enfim, todos esses acordos e tratados que fazem parte desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Sobretudo, o 16 e o 17 estão agora no foco, tá? No foco diante
dessa crise que se apresenta na Ucrânia e a Rússia, tá? Porque paz, justiça e instituições eficazes estão sofrendo uma agressão, né? Isso eu tive a oportunidade de estar agora em Dubai, na qual acontece a Feira Mundial, e todos os países que participam apresentaram os seus programas, as suas metas, fizeram grandes arcabouços mostrando como vão cumprir das metas até o 2030. Para minha surpresa negativa, eu entrei lá no Espaço do Brasil e o que é que eu vi? Vi uma coisa estranha. Era colocando a Vale do Rio Doce, a Vale, né? A Vale dizendo que ela era responsável faz 30 anos por manter o equilíbrio da Amazônia, tá? E aí eu achei que aquilo era, no mínimo, uma piada de mau gosto. Mas, enfim, isso fica para um debate em outra situação. Então, aqui nos nossos estudos da nossa disciplina de Estado, Constituição e Economia, como garantir dignidade humana ou desenvolvimento humano e crescimento econômico na América Latina. E aí a gente fez esse aparato, né, colocando, por um lado, aqueles países que se encontram na melhor posição do ranking, não é? Isso foi tirado do PNUD, eu conferi ontem, já não em 2018, esqueci de mudar aqui, mas agora em 2021, e o Chile é aquele que se apresenta em melhor posição em índice de desenvolvimento humano, mesmo que ele se encontre em 44ª colocação em crescimento econômico. E aí vocês dizem, é melhor viver num país que tenha melhor desenvolvimento humano ou naquele que apresente melhor crescimento econômico, tá? E aí eu digo, depende da posição de quem ou depende da maneira da pessoa ver a vida, né? Mesmo que eu me encontre naquele percentual de 4% da população brasileira que ganha acima de 4 salários mínimos, eu acharia melhor viver em um país longe daquilo que Thomas Hobbes falava, né? Eu e o pavor somos irmãos gêmeos, né? Porque a gente tem medo constante de sofrer um dano irreparável. Aqui em segundo é a Argentina, e aí vai indo, o Brasil está fora dos 10 primeiros em desenvolvimento humano na América Latina, tá? Peru subiu, Brasil passou a ser o 12º. Gente, Brasil, com a nossa extensão territorial de 8.511.700 e tantos quilômetros de área quadrada, mesmo estando na 13ª posição, tá? Estamos aí fora dos 10 primeiros colocados na América Latina. E estamos nessa posição crítica de 84º em desenvolvimento humano. E aí resta o questionamento: existe dignidade humana, existe efetivação de direitos fundamentais para a população brasileira, tá? Ou ela realmente é o resultado, ou ela resulta em uma gama mínima da população? E aí como é que o nosso doutor juiz Rogério Monteros, que está aqui com a gente, né, vai realmente aplicar essa governança judicial de forma pacífica e imparcial, que é necessária para aqueles que entram com acesso à justiça, né? Então, que justiça realmente é essa que não garante o cumprimento do artigo 6º da Constituição brasileira, nem dos outros incisos que estão correlatos a ele. E aqui, se a gente olhar outro índice, que é o índice de capital humano é a formação educacional, é a capacitação para o trabalho. Existe esse ranking, não é, do Capital Human Report, feito pelo Banco Mundial, e, para minha grande tristeza, também o Brasil está fora, né, daqueles bem colocados no que significa educação. Educação, que para mim é a pedra angular da qual nascem os outros direitos, não é o que acontece no Brasil. Então, olha aqui, onde é que está o Brasil? Está lá também na 10ª posição, aqui na América Latina, e quando se fala do ranking dos 130 países que são investigados pela efetivação do direito à educação, longevidade, capacitação para o trabalho, o Brasil está na 81ª posição. Falar em quarta revolução, ou aquela que o professor Ingo tem dedicado aos estudos dele, a revolução tecnológica, a inclusão digital, a questão de você conhecer bem as mídias e a tecnologia, esqueça por enquanto para o Brasil. Nós estamos naquilo que a OCDE fala, o elevador social quebrado no Brasil,
e um teto pegajoso, tanto o teto quanto o solo pegajoso, que vai precisar de 9 gerações para a gente conseguir realmente efetivar os direitos fundamentais, dignidade humana no Brasil. Julieta, vamos ficar de ossos brancos, 9 gerações, 225 anos, tá? Para que a gente consiga realmente efetivar os direitos dos direitos sociais fundamentais nos moldes da Constituição de 1988. Aqui está o ranking geral desse desenvolvimento humano e crescimento econômico na América Latina, eu já falei. E Brasil, enfim, prestigiando aqui a Alemanha, viu, Ingo? Talvez a Alemanha seja aquele país de maior equilíbrio, porque tanto tem crescimento econômico quanto tem desenvolvimento humano, né? A Noruega está lá em primeira posição, mas não apresenta crescimento econômico. Então, a gente tem aqui, de acordo com o PNUD, a Alemanha em sexta posição, Espanha 25, Itália 29, Portugal 38, Brasil está lá em 84º. Estamos fora dos 10 melhores do ranking do PNUD na América Latina e também fora desse ranking no que consiste do Capital Human Report. E aí, dignidade humana, para mim, pessoal, está estritamente relacionado à efetivação dos direitos sociais previstos no artigo 6º. Isso aqui, para mim, significa o patamar mínimo civilizatório, do qual, em seguida, é possível falar de liberdade ou falar de igualdade e também falar em Estado democrático de direito. Tá, mas aí a gente precisa pensar, a cada direito social tem o quê? Uma repercussão orçamentária. Quanto de dinheiro tem sido investido em direitos sociais e é possível incluí-los nos planos plurianuais, nas leis de diretriz orçamentária, na lei orçamentária anual, no âmbito nacional, estadual e municipal? Sim, com certeza, tá? Com certeza, a priorização de gastos para isso deve ser a meta fundamental. Aqui eu apresentei esse custo de quantos os países têm investido. Aqui na área da educação, Bolívia foi aquele que mais investiu. No âmbito da saúde, o Brasil aqui já está no final da cadeia alimentar, quem mais investiu foi o Paraguai, por isso que melhor enfrentou a questão da pandemia do Covid, ao contrário dos outros países. O Uruguai foi aquele que mais investiu em saúde. Tá, e aí, olhando aqui, o que impede a plena efetivação das políticas públicas na América Latina? Gente, eu peguei aqui essa charge que recebi, peço licença para vocês para mostrar, mas, do meu ponto de vista, o pior que temos é o partidarismo, a partidocracia, a oligarquia dos partidos políticos, corrupção e concentração de renda. Para mim, esses são os inimigos da República, esses são os inimigos dos fins coletivos, né? Esses são os inimigos da efetivação dos direitos previstos na Constituição. Temos impostos, uma burocracia, privilégios, corrupção, incompetência, e aí o que chega realmente de recursos para a efetivação dessas políticas públicas são gotas que fazem com que o Brasil tenha ainda 50 milhões abaixo da linha da pobreza. Então, falando para vocês, patamar mínimo civilizatório é o artigo 6º da Constituição, do meu ponto de vista. De um lado, temos as forças econômicas pautadas aqui na liberdade, de outro lado, a igualdade e o bem-estar social, e em cima delas temos o quê? O Estado democrático de direito. Sem liberdade não há Estado democrático de direito, sem igualdade também não se fala em Estado democrático de direito. Todas as vezes que se quebra uma dessas colunas, cai o Estado democrático de direito. A gente pode ter um Estado de direito, ou seja, um Estado pautado em lei, mas falar em Estado democrático de direito exige liberdade e exige igualdade, exige valores sociais do trabalho e exige livre iniciativa, né? Porque, ao contrário, nós teremos apenas a pirâmide de Rohan Galton, que fala sobre uma violência visível, tá? E a violência invisível, uma violência cultural, uma violência estrutural, e eu acrescentei aqui na fala do Rohan Galton a questão da degradação ambiental, na ausência de aplicação de políticas públicas e nessa má distribuição de renda, tá? Então, isso aqui tudo resulta nessa perspectiva nova que o PNUD tem colocado,
dessa situação dramática de desequilíbrio planetário, tá? E do desequilíbrio em crises de segurança humana, tá? Então, é necessário ocorrer essa mudança e uma visualização melhor para que a gente possa tentar entender como transformar a ausência de efetivação de direitos fundamentais, de dignidade humana, tá? Em uma coisa real e não em uma constituição simbólica, né? Em não uma constituição onde o símbolo se separa do todo. O que impede a plena efetivação de políticas públicas? Eu peguei aqui só 2 exemplos que são tratados aí pelo PNUD, não é? Achei interessante trazer essa questão feminina, haja vista que nós, mulheres, fomos alvo de piadas de mau gosto, de achar que por um parlamentar que, ao comentar banalidades com seus amigos, ou sei lá com quem, ele mostrava justamente aquilo que o PNUD mais quer controlar, ou seja, linguagem sexista, a invisibilidade dessas linguagens sexistas, né, que fazem com que ele diga a atrocidade de a tal mulher ela é mais fácil porque ela é pobre. Gente, isso é de uma mesquinhez terrível, tá? Eu vou fazer sexo com essa pessoa dessa forma ou de outra forma. Né? Se a minha geração, eu que nasci em 64, tolerava, de certa forma, essas piadas de mau gosto, tenho certeza que os jovens da PUC, os jovens aqui da Universidade de Fortaleza, já não toleram de forma nenhuma. Né? Nós tivemos um professor, inclusive, que foi demitido por assédio, talvez porque não compreendesse a necessidade de mudança desses paradigmas e de valores. Né? E aqui, por outro lado, também o PNUD coloca desigualdades, coloca a questão digital, da tecnologia digital, Igor, como um problema fundamental. Tá? Vocês fazem bem em trazer uma aposta sobre essa matéria. O professor veio aí da PUC fazer nossa aula presencial esse ano. Aqui são os tratamentos de saúde, a questão do Covid, que ainda deixa marcas aqui para que a gente possa e deva enfrentar na América Latina também. A questão da violência, os conflitos violentos, né, que envolvem não só a questão das mulheres, mas a questão das crianças, a questão dos imigrantes, né? Então, todos esses são pontos fundamentais que devem ser pensados para que a gente possa superar essas agruras da falta de efetivação de direitos fundamentais. Aqui eu coloquei alguma coisa da ordem social e a ordem econômica. Né? Se a gente olha no âmbito da Constituição, temos, de um lado, o artigo 193, o 170 e o 225, para preservar e restaurar os processos ecológicos. Né? Essa balança contínua que deve ser feita entre planejar, incentivar, preservar e restaurar, e, por outro lado, fomentar, executar e fiscalizar a boa aplicação desses recursos públicos. Tá? Na nossa disciplina, aí a Fabíola, tira o teu som, que estou só te vendo, tá? Então, aqui na nossa disciplina, a gente tem o quê? A vontade de estudar todos esses autores, de Maquiavel a Piketty. Mas, para mim, não foi suficiente estudar Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Sieyès, Adam Smith, Ferdinand Lassalle, né? Keynes, Hayek, Bobbio, Hannah Arendt, Rawls. A gente está bem aqui nessa semana estudando Noam Chomsky, né? O Noam Chomsky e o Avelar Nunes, mas nada disso é suficiente sem a inclusão de quem? Dos ambientalistas. E aí eu trouxe nesse ano o livro também Primavera Silenciosa, da Raquel Carlson, né? Que completa 60 anos. O Ulrich Beck já é revisitado, o Michel Prier estará conosco agora em abril, o Henrique Leff é nosso parceiro, Munta Ito teve conosco ano passado, o Alberto Acosta, Ailton Krenak, Francesca Ferrando, que o Ingo me apresentou, e o Ingo Sarlet, que é o querido colega presidente da nossa rede nacional de direitos humanos. Então, todos esses livros e obras são estudadas, são revistas para os alunos para que eles possam participar desse processo de tese de antítese, né? E aí a gente tem que tentar superar essa verdade efetiva das coisas, não é? Passarmos da teoria do dever ser para a teoria do ser, seja, claro, mantendo a vontade de Constituição, mas, sobretudo, pensando, é possível conciliar lucro e pessoas, naquela vertente do Chomsky? É possível implementar esse novo padrão corporativo na visão do Pavan Sukhdev, que fala
desenvolver, gerar lucro e diminuir os riscos ambientais, né? É isso que nós pensamos e que nós queremos provocar esse pensamento com os senhores parceiros da Unifor, né, na PUC Rio Grande do Sul. Nós também estudamos aqui esse estado de responsabilidade social, onde começam as responsabilidades individuais, as coletivas e as empresariais, né? Será que é possível vencer essas corporações amorais ou ilegais e chegarmos a uma corporação ética, na fala da Linda Stark? Será que é possível seguirmos o exemplo do Prêmio Nobel da Paz, que é justamente o Muhammad Yunus, né? Aquele que fala que ele é o banqueiro, mas ele é o banqueiro dos pobres, a cliente dele não é a mulher, não é o homem rico alfabetizado, é a mulher pobre e analfabeta? Por quê? Porque ele acha que ela é mais responsável justamente por gerir e pensar em trabalho. Será que o John Elkington, né, com a história do triple bottom line, tem razão quando ele fala que é possível conciliar planeta, lucro e pessoas? Bom, até há pouco tempo eu dizia que ele era o cara, ele era o exemplo que eu gostaria de seguir. Mas aí, pá, veio o confronto com as ideias ambientalistas. Henrique Leff, Ailton Krenak, Muntaito, né, ativista Muntaito escocesa, que fala que não, tá? Que a gente deve ir além do que isso. Se a gente quer falar em dignidade humana, a gente tem que falar de humus é terra, terra deve incluir não só a questão do biocentrismo, os seres vivos, mas um verdadeiro ecocentrismo. Então, natureza deve vir em primeiro plano, depois as pessoas, depois a economia, tá? Não é possível mais mantermos o triple bottom line na forma apresentada pelo John Elkington, né? E aí vem Michel Prier, que já fez a abertura de livros do professor Ingo, que é um colega do professor Ingo, falando da cláusula de retrocesso ambiental. Vem o Henrique Leff mostrando que talvez existam mentiras ou existam verdades insinceras, né? Que é necessário olhar sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Não são situações fáceis. Devemos superar natureza, pessoas e economia por essa nova visão apresentada aí pelos ecocentristas. Haja vista que já chegamos à conclusão dos limites planetários, né? Já vivemos a história do planetary boundaries, né? Então, não é possível mais convivermos com essa situação vexatória. E aí, pessoal, eu entrei, além de ser professora de Estado, Constituição e Economia, aqui do nosso curso, eu tive que abraçar a questão ambiental. Primeiro, porque é uma coisa que eu sempre amei, amo animais, amo natureza, é uma questão afetiva, mas também porque a nossa professora teve uma crise, uma doença, não se restabeleceu, e aí eu tive que tentar conciliar na teoria e na prática, não é? Essa dívida ecológica, né? Essa dívida ecológica, eu botei as fotinhas aí para vocês, que para mim sempre é uma tristeza ver isso aí. Primeiro, o incêndio do Pantanal, segundo, essa onça, não é? Queimada, e o terceiro, o que aconteceu aí em Brumadinho, tá? E aí vocês veem que aquilo que o professor Henrique Leff fala, né? O grande ambientalista mexicano fala, né? Essas dívidas são legados de uma razão constitutiva da modernidade na qual estamos inseridos. É uma dívida com a razão que quis libertar o homem e os povos da ignorância mitificadora, ou seja, vamos conquistar a natureza, ou seja, vamos consumir, vamos dominar para tirarmos as pessoas das cadeias da escassez e que acabou ocultando seus intuitos, impondo uma razão que, na verdade, escraviza. Ainda temos 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil. Sujeitando a razão às normas da racionalidade econômica tecnológica e aos efeitos da racionalidade gerada pela razão do poder. Esse movimento da razão certamente nos legou conhecimento científico, pensamento crítico, liberdade e democracia, mas também nos legou uma razão cegante do mundo, a mão invisível às leis cegas do mercado, que nos aterram porque, em sua invisibilidade, burlam e eludem a razão. E aí, pessoal, eu fui ainda mais além aí com o próprio Ailton Krenak, tá? No papo, na minha geração, a gente falava de papo cabeça,
mas eu achei muito humano. Um dos livros bem interessantes que eu li foi Ideias para Afastar o Fim do Mundo, um livrinho fininho. E aí o Krenak fala o quê? Ele vendo tudo aquilo que aconteceu lá em Brumadinho, ele fala, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio, das interações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos, tá? Então, eu fiquei bem impressionada com esse discurso que ele fez, ele, o indígena, foi para Portugal, deu inúmeras palestras, primeiro venceu o preconceito que ele tinha de ir para um país colonizador, mas apresentou a necessidade de revermos a nossa visão e as nossas subjetividades para podermos combater isso que temos falado, que é a degradação ambiental, e talvez pensarmos nesses novos sujeitos de direito que são a natureza. E aí eu apresento aqui agora público-privado algumas ações individuais e coletivas. Primeiro, claro, sempre investir em educação e saúde, tá? Segundo, pensar talvez uma constituição planetária na forma apresentada pelo Ferrajoli, né? Em que em casos como pandemia, casos que sejam um confronto para toda a humanidade, se tenham não só leis no âmbito interno dos estados, né? Vendo população, território, poder de mando, mas também leis capazes de uma governança extra ou transconstitucional. Capacitar para o trabalho e reduzir as desigualdades sociais, também é essa a linha que deve ser seguida, garantir os direitos da natureza, desenvolver tecnologias e eliminar a corrupção. Eu estou correndo aqui para terminar meu tempo, vou falando rapidamente aqui das novas teorias do decrescimento econômico, não é? Eu achei bem interessante essa figura do caracol, que é a teoria do caracol do Ivan Illich, porque ele fala até o caracol tem limites no crescimento dele, ele só cresce até aquele momento que ele consegue carregar a própria casca. Mais do que aquilo, ele para de crescer. Infelizmente, a racionalidade humana, nós não seguimos aquilo que o John Rawls falava, não é? Racionalidade e razoabilidade, não é? A gente pensa que consumir é um direito, né? Eu e a era dos meus direitos fazem com que eu não pense nesse paradoxo, né? Que é o paradoxo do desenvolvimento sustentável. E aí, então, apresenta-se hoje em dia, não hoje em dia, mas já há uns 30 anos, se fala dessa teoria, decrescer ou retroceder? Qual é o círculo virtuoso para o decrescimento, né? E aqui a gente sabe que vocês todos já devem ter estudado a questão dos limites planetários, né? Nessa economia circular que fala que nós já encontramos realmente os limites planetários. Os 8 R's, também já deve ter visto da ciência dos senhores, reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reciclar, né? São alguns exemplos desses círculo virtuoso que são capazes de desencadear uma esperança na caixa de Pandora para que a gente realmente possa concretizar o que está no artigo 225 da Constituição. Tá? Então, a Constituição seguiu todo esse paradigma que eu falei para vocês, desde a questão do relatório de Brundtland, né? Até a construção do artigo 225, mas aí veio o quê, gente? O efeito backlash, né? E a gente tem estudado bastante em que situações podem se apresentar o efeito backlash também agora em um novo tipo de política que faz, que afrouxa os laços de tudo aquilo que foi conquistado na seara do direito ambiental. Né? Então, o efeito backlash foi aquele que acabou inserindo aqui a possibilidade de realização das vaquejadas, né? Veio aqui do Estado do Ceará uma lei que dizia que a vaquejada foi considerada inconstitucional, mas aí, por uma nova emenda na Constituição, essa emenda 96,
foi colocado que não, que na verdade ela era uma prática, uma manifestação cultural, né? E ainda está aí em juízo para verificar até essa emenda constitucional. A gente apresenta aqui algumas emendas que foram sugeridas na tese de um orientando nosso, que era inserir aqui no artigo 1º, tá? Também como fundamento o quê? O inciso 6º, meio ambiente sustentável, tá? Uma emenda aditiva, né? É uma cláusula pétrea, mas aqui veio para agregar, né? Meio ambiente sustentável. No artigo 3º, o inciso 5º, proteger a natureza e garantir a sustentabilidade como princípio. No 4º, a gente colocou aqui o 11º, inciso 11º, respeitar a natureza e a regeneração dos ciclos vitais evolutivos. E no artigo 170, inserir aqui também a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa e na proteção da natureza. Enfim, é uma contribuição nesse processo de tese e de antítese, não é, que nós trabalhamos também no âmbito do REPJAL, que é o nosso grupo de pesquisa, Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na América Latina. Quero aqui chegar nesse tópico com vocês, que é esse diálogo multinível dos sistemas normativos ambientais, né? Está claro a existência dessa cláusula de abertura material no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do parágrafo 2º do artigo 5º, né, que mostra que é possível, sim, utilizar os tratados internacionais, a jurisprudência internacional também na interpretação da governança judicial. Esse status normativo supralegal dos tratados internacionais nessa matéria tem sido muito bem acolhida. E aí a gente passa pelo Acordo de Paris, com a questão climática, que resultou depois na COP26, que foi agora em novembro do ano passado. Trazemos aqui para discussão com os senhores, em outra oportunidade, tudo que tem sido a construção dos direitos da Pachamama, que veio com a Constituição do Equador, a legislação boliviana, e agora, recentemente, na construção da Constituição do Chile, com o acréscimo do artigo 9, que considera a natureza, né, e como sujeito de direito. Naturaleza, las personas e los pueblos são interdependentes com a natureza e formam elas um conjunto inseparável. A natureza tem direitos, tá? Então, a Constituição chilena, nesse seu processo de construção, por meio de um colegiado que está estudando, ela propôs a inclusão desse artigo 9º, que tem conseguido aprovação. Ainda não é final, mas está em curso, não é? Então, aqui, por meio desse slide, eu quero falar para os senhores da necessidade desse diálogo com as fontes internacionais e ressaltar que ele tem influência nas decisões do STF e permeia a governança judicial ambiental. Eu não vou falar para vocês sobre os objetivos da COP, tá? Porque eu acho que aqui leva mais uma palestra. Eu vou apenas pontuar que para o estado do Ceará a questão climática é super relevante. Nós temos aqui energia eólica, energia solar, e agora o estado do Ceará resolveu apostar na energia do hidrogênio verde, né? Eu já escrevi um artigo sobre essa experiência em destaque. Não é ainda claro por que se gastar tanto dinheiro na energia do hidrogênio verde, né, que é a quebra de uma molécula que utiliza água. Como eu disse para vocês, a água no Ceará não é fácil, porém é um caminho utilizado já pela Alemanha, pelo Reino Unido, pela Arábia Saudita, Colômbia, Argentina, Paraguai, Costa Rica, Uruguai, Chile, e estado do Ceará tem apostado nisso, tá? E vou finalizando aqui, como prometido, a minha fala. Eu sei que eu falei rápido, gente, mas foi para poder ver se eu albergava todo esse tipo de comentário que eu preparei para vocês. Vou encerrar, comecei com Bosch, vou encerrar com a Divina Comédia, né? Vocês devem ter notado aqui, ó, só anda agora com o símbolo da Ucrânia. Gente, o que é que eu posso fazer aqui no Ceará pela Ucrânia? Eu posso mostrar a minha indignação e a minha irresignação para os meus alunos e os meus colegas professores, tá? Porque eu me sinto verdadeiramente aqui na porta do inferno, né? E aí eu trago para vocês: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Se não controlarmos essa sina da Rússia, com certeza teremos danos
que já estão presentes, já 2 milhões de pessoas que deixaram suas casas, que deixaram suas vidas, seus animais, sua estrutura, como agora na situação de imigrantes, mas bem mais do que isso, não é? E aí a gente está aí, eu coloquei aí os 9 círculos, não é, da Divina Comédia, onde ele fala do inferno, e aí a gente tem o primeiro círculo mais ou menos pagãos, as pessoas que são capturadas e virtuosos, o segundo é a luxúria, o terceiro é a gula, o quarto a ganância, o quinto a raiva, o sexto heresia, o sétimo violência, fraude e traição. Nós nos encontramos nessa situação terrível do sétimo, oitavo e nono círculos, não é, do inferno de Dante. E aí eu espero que o professor Ingo, né, seja como Beatriz, né, que a defesa dos direitos humanos antropocêntricos e ecocêntricos, como a luz crescente de Beatriz, nos conduz a um planeta justo de fato e de direito, tá? Que a gente possa superar esse inferno e que a gente possa passar do purgatório e retornar ao céu, né? E essa vertente que também ele divide em vários pedaços, em várias camadas, né? E ele fala: ó dos mortais aspirações erradas, em que falsas razões vos enlevando, tendes a terra as asas cativadas. Qual seria o direito, qual buscando. E aí, bom, aconselho a vocês a leitura, não é, desse livro, que é sempre fantástico, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Por outro lado, mostro também a preocupação do PNUD, né, que já tem aqui escrito a último relatório relativo à guerra na Ucrânia e às ações que a ONU tem tomado ou pretende tomar em curto, médio e longo prazos, tá? Então, concluindo essa primeira parte da exposição, venho definindo aí em 5 pontos as características do nosso grupo de pesquisa, REPJAL, Relações Econômicas, Jurídicas, Políticas e Ambientais na América Latina, né? Foi incluído também o ambiental, e nós pautamos as nossas ações em conferir à coletividade o direito, o dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Falamos a essencial participação popular na administração desse bem de uso comum e de interesse de toda a sociedade. Incentivamos a utilização de energias limpas, dentre elas aqui temos alguns colegas que estão estudando tanto a energia eólica, quanto a energia solar, quanto o hidrogênio verde aqui no estado do Ceará, né? Porque a energia é limpa, mas a instalação e a manutenção nem sempre são limpas. Repensar o conceito de dignidade humana no século XXI, do pós-humanismo, pautado na teoria do professor Ingo Sarlet e na visão da professora Francisca Ferrando, e que a missão das universidades deve ser educar em matéria humana que inclua o direito ecocêntrico. Muito obrigada, professor Ingo. Vou tirar aqui o PowerPoint para que a gente possa conversar um pouco sobre tudo que foi falado. Muito bem, obrigado, professora Gina. Foi excelente a exposição e especialmente também a preparação do PowerPoint trouxe uma série de elementos, uma série de dados que não é possível realmente transmitir todos eles, né, uma sistemática exposição, também a riqueza de fontes, né, que trouxeste, né, atualizadas, né, e especialmente essa interconexão, né, entre essas vertentes todas que são do desenvolvimento econômico, essa relação nem sempre proporcional, né, e simétrica entre desenvolvimento econômico e também desenvolvimento humano, né? Acho que isso é muito importante visibilizar esses dados, né? Para ver onde nos situamos, né? E como mal nos situamos, né? Também essa relação ficou clara na tua exposição, também por todos os exemplos trazidos, todos os eixos que trabalhaste, essa interdependência, né? Entre a dimensão econômica, social e ambiental, claro, usando grosso modo esses 3 eixos, mas a interdependência entre esses eixos, né? Também ficou claro ao final, né, essa releitura para um direito também ecocêntrico, de que nós temos que passar a dar para o meio ambiente uma posição preferencial, né? Assim poderia dizer que a liberdade de expressão tem posição preferencial
entre as liberdades fundamentais, né? Mas decisivamente saúde, educação e ambiente precisam de uma posição, tenha se lá uma posição preferencial, sejam as políticas públicas, né? E lembro que saúde e educação são os únicos direitos sociais acompanhados de uma previsão de piso de investimentos públicos mínimo, né? Ou seja, é claro que no projeto constituinte, os objetivos do artigo 3º também, além dos direitos sociais, priorizou esse desenvolvimento humano como tarefa, né? E, portanto, se a educação e saúde não é possível também que nós possamos adequadamente nos dedicar à proteção, né, e promoção do meio ambiente, né? E essa dimensão também, dimensão inclusiva, né, da dignidade humana, né, e que, paralelamente, precisa ser complementada pela dignidade da vida não humana, né? E a ideia de direitos de natureza que está ganhando força, sim, né? E há muitas críticas em relação a essa ideia, né? Mas ela está ganhando força cada vez mais, e ela não é só meramente simbólica, né? E ainda que fosse simbólica, né, o simbolismo por si só não é mau. O ser humano sempre viveu com símbolos, não há civilização humana que não tenha vivido com símbolos, né, e o simbólico não é necessariamente ruim. O simbólico só é ruim se não, não digo nem ruim, passa a ser neutro se não é convertido em uma praxis, né, mas de qualquer sorte, simbólico faz parte e é fundamental também que nós passamos às vezes por esse signo, né, dessa visão mais responsiva, né, a essas demandas, né? E nem que seja, eu sempre digo, nem que seja uma questão de egoísmo, né? Nem que seja uma questão de egoísmo, porque vai chegar um momento, né, que nem o magnata mais poderoso, né, os que realmente concentram a renda, né, os que realmente concentram, onde realmente são os trilhões, os bilhões, né, vai poder se defender da massa das centenas de milhões, né, da baixa de pobreza, quando essa massa se revoltar, né, e compreensivelmente se revoltar, né. E ninguém é imune às dívidas ambientais, né. Eu tenho lucro hoje, mas amanhã já não terei mais, né, e eu estou matando gradualmente a galinha, né, que põe os ovos, né? Então, seja por uma razão egoísta, né? Se não for altruísta, né? Ou por vocação, por crença, né? Realmente nisso, que seja por razões egoístas. Eu pense, trabalhe de forma sustentável, eu produzo de forma sustentável, que seja por razões egoístas, né? Também vale, desde que eu faça. Desde que eu faça. Então, acho que essa sua exposição, ela dialogou com tudo isso, mais um pouco, né? E, portanto, ela nos deu muitos e muitos insights, né? E acho que isso por si só já vale, porque nós temos já um semestre pela frente, onde certamente esses temas vão voltar a aparecer. Nós temos também alunos que nós não temos uma linha específica em direito ambiental, nós sempre temos alunos, né, há muito tempo, né? Veio o Tiago, né? O Tiago se transformou num ex-aluno nosso aqui de mestrado, doutorado, orientado por mim, se transformou num colega, amigo e coautor, né? E hoje também um grande nome, né? O Tiago Experimental, que é sempre com vocês, né? Tem recebido o Tiago também tão bem na Unifor. Então, realmente, nós temos hoje também pessoas pesquisando na área de ambiental, novos alunos entraram, inclusive, no pós agora, com projetos na área de ambiental, né? Seja doutorado, seja mestrado. Então, está também sempre, né, na nossa agenda, né, do nosso programa, né? Então, te agradeço muito. A gente está com assim, um tempo mais limitado agora para a discussão, né, mas acho que foi fundamental, porque essa palestra, ainda mais essa aula inaugural, CETEST, ela justamente tem essa finalidade, né, provocar e nos dar insights, né? Mas acho que nós temos um tempinho, se alguém ainda quiser colocar uma pergunta, né, temos um tempinho. Nós temos gente que diz, boa parte está online, né? Aqui na PUC estão apenas aqueles que estavam na PUC para a reunião dos alunos agora novos, né? E já ficamos aqui, por isso também já fiquei aqui, porque senão seria em casa, fazendo de casa o online. Então, não sei se alguém está, porque eu não consigo ouvir aqui, né? Os demais que estão passando por fora, ou sim. Consegue. Consegue? Todos conseguem. Tá. Se alguém, assim, agora estou vendo se participam, né? Eu vejo lá um número considerável de pessoas que estão participando.
na sala. Se alguém quiser colocar uma pergunta, uma observação em relação a essa excelente palestra da professora Gina, por favor, o faça. Nós temos aqui, sim, nós temos o Pedro Filter, que está aqui conosco, que escreve sobre inteligência artificial como recurso, né, lato sensu, claro, tipo, para a proteção do ambiente, né, tomar de decisões ambientais. Então, o Pedro vai te fazer uma pergunta. Bom dia, professora. Consegue me ouvir? Consigo sim, Pedro. Não Professor, consigo ver, mas estou ouvindo. É mais uma curiosidade que eu tenho com relação à sua opinião, de uma questão que me surgiu à cabeça durante a sua apresentação. Primeiro, gostaria, né, de agradecer, né, a sua palestra. Demonstra uma pesquisa muito bem trabalhada, né, e fico lisonjeado por ter participado, né, dessa reunião. E com relação à minha pergunta, com relação aos instrumentos, né, de efetivação dos direitos fundamentais, eu me pergunto a sua opinião, né, sobre a sugestão que Thomas More ele fez há mais de 500 anos atrás, né, no seu livro A Utopia, de 1500, que sugere uma renda básica universal como uma solução, né, para o caos social. E eu fico me perguntando se essa solução ela poderia também comportar, né, talvez como uma forma consequencialista, né, a crise ambiental em si, né, que a gente também tem sofrido muito com isso. Sim, eu tive a oportunidade de receber aqui na Universidade de Fortaleza e também de participar desse programa de renda mínima, né, primeiro ele foi secretário de Educação de Brasília, depois foi ministro, né, que é o Cristóvão Buarque, né? Então, o Cristóvão Buarque foi aquele primeiro que pautou que fosse concedido uma renda mínima para a população. Começou em Brasília, depois se expandiu para o Brasil inteiro, depois veio também no governo Fernando Henrique Cardoso, depois no do Lula, e agora foi utilizado durante o momento da pandemia, não é? Então, eu posso te dizer que sim, que eu sou a favor da concessão desse instrumento, não é, de renda mínima, ou em certos momentos seja deferido esse valor, mas que, sobretudo, ele seja acompanhado por uma fiscalização, com controle e fiscalização. Nós temos alguns artigos escritos aí sobre a questão do próprio microcrédito, que eu acho que ainda é uma política melhor. Como eu falei para vocês aí do Muhammad Yunus, que é o mundo sem pobreza, o banqueiro dos pobres, a política que ele adota é aquela concessão de crédito para que, por meio do crédito e a capacitação para o trabalho, seja possível vencer essas amarras, não é? Essas amarras da ausência da efetivação desse patamar mínimo civilizatório. Então, por uma questão passageira ou temporária, durante o Covid ou durante crises, eu acho que é possível, que é viável e que é necessário, sim, a manutenção desses incentivos, desses valores mínimos, não é, para superar esses problemas. Mas, em seguida, eu acho que a melhor posição é aquela do treinamento, da capacitação para o trabalho e da concessão do microcrédito. É ele, do meu ponto de vista, que colabora para o empoderamento social, né? A gente tem aí já uma tese defendida sobre o microcrédito no Brasil. O Brasil e o México, que são os dois países que mais incentivam essa questão do microcrédito, né? E essa é a melhor versão do meu ponto de vista, haja vista que eu faço parte daquele grupo que se diz liberal e conservador, tá, gente? Liberal no sentido decente da palavra e não por meio de uma retórica mal explicada do que são os liberais. Então, eu acredito nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa, na capacitação para o trabalho, naquilo que o Muhammad Yunus fala, que o Amartya Sen fala, e que também a Marta Nussbaum acaba dizendo, capacidades são diferentes, e a cada uma é necessário implementar essas capacidades para que a gente possa ser inserido e não excluído. Eu queria só aproveitar essa oportunidade também para poder indicar aí 2 textos do professor Igor que eu gostei muito, um com Augusto Antônio Fontanive Leal, que eu acho que ele já deve ter concluído, é um texto de 2020, que ele falou sobre proteção do ambiente na Constituição Federal e a questão da regularização ambiental.
e o outro, algumas notas sobre o direito fundamental do desenvolvimento sustentável, sua dimensão subjetiva e objetiva, que o Ingo escreveu juntamente com o Gabriel de Jesus, Tedesco Ed. Ingo, o povo tem que ler isso que a gente escreve, né? São excelentes artigos publicados e eu sempre levo os teus artigos também para que a gente possa ler e compreender um pouco mais o que é essa cláusula de vedação ao retrocesso. Eu espero ter respondido a pergunta do colega, não sei se fui clara, mas estou aberta ainda para continuar esse debate. Então, foi ótimo também, obrigado pela pergunta, obrigado, Gina, pela resposta. Temos, porque o grupo, na verdade, Gina, ele vai até 1h15, né? Depois o pessoal tem as atividades também, mas assim temos tempo sim para mais uma pergunta, se houver, temos tempo para mais uma pergunta, temos várias pessoas aqui participando Temos aqui já presencialmente alguém que tem uma pergunta. Seu nome? Lourenço. Até o Lourenço, tá bem. Certo, primeiramente agradecer à professora pela exposição, pelos diversos elementos e dados que foram apresentados ao grupo e certamente serão muito úteis no nosso desenvolvimento, nas nossas pesquisas. Gostaria de questionar, professora, sobre o diálogo multinível dentro do direito ambiental, o diálogo entre cortes para a construção de um direito ambiental comum e internacional. A senhora acredita que este é um caminho mais palpável, mais tangível em comparação com a ideia de Constituição Global Ambiental, que também ganhou destaque na sua apresentação? E gostaria também, se a senhora puder comentar sobre o ius comune latino-americano nesse contexto, né, do diálogo de cortes e como isso pode caminhar para uma maior proteção ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada por sua pergunta, né? Uma pergunta que exigiria até uma aula inteira, ou então até um semestre, para a gente poder comentar sobre isso, não é? Mas, rapidamente, o que é que eu posso dizer? Do meu ponto de vista, eu sou procuradora da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, e isso eu quero dizer, eu sou a favor, talvez, de menos governança judicial e mais atuação democrática, tá? Então, o que eu penso que é principal, como eu falei, é a educação ambiental. Uma das melhores leis foi aquela feita lá na época do Fernando Henrique Cardoso e o ministro Paulo Renato de Souza, que falava da obrigatoriedade da educação ambiental na esfera do ensino fundamental, médio, primário, e depois acabou resultando na obrigatoriedade do direito ambiental também no âmbito das universidades. Então, eu penso que a consciência coletiva, não é? A gente poder agir de acordo com a razão, a racionalidade, que defenda e compreenda que nós fazemos parte desse mundo inteiro que se chama, na América Latina, Pachamama, que nós estamos ordenados num sistema, do meu ponto de vista, é o fundamental, é o inicial, é o básico, né? Eu acho que nós estamos caminhando para isso, tá? Para uma educação ambiental, que o homem não se sinta o dominador, que ele fuja daquela versão de que ele deve reproduzir, prosperar e dominar o ambiente, mas que ele se sinta parte do todo. Por outro lado, eu não posso negar que a governança judicial, as sentenças que têm sido utilizadas, as decisões como parâmetros educativos também, elas têm sido fundamental no Brasil. Então, é necessário também pontuar que o Supremo Tribunal Federal ele tem dado uma colaboração incisiva nessa construção da visão ecocêntrica, né? Isso também, no constitucionalismo multinível, eu queria ressaltar aí, quando foi considerado um rio como sujeito de direito, né? Eu escrevi um artigo como orientando também, falando sobre o rio Atrato, como se utilizar essa nova versão de um rio como sujeito de direito como metodologia pedagógica de ensino do ambiental, porque aí o pessoal do direito, que é ligado mais na questão da lei e legislação, veio uma novidade, veio o quê? Veio a natureza como sujeito de direito. E aí é interessante a gente olhar o que a Corte Interamericana de Direitos
Humanos tem feito, tem falado, não é? Tem essa opinião consultiva 23 de 2017, ela é fantástica, né? E ela teve essa tendência a reconhecer a personalidade jurídica da natureza. E dessa forma, eu acredito que os tribunais não podem ficar, as decisões judiciais não podem ficar longe dessa versão. Eu vibrei com esse artigo 9º da Constituição do Chile, que está em construção, tá? Porque veio da Constituição. Como constitucionalista, que, como o professor Ingo falou, eu nasci para falar da Constituição, né? Eu acho que eu falo sobre a Constituição mesmo antes dessa Constituição, porque eu me formei, ainda nem tinha a Constituição de 88, eu era monitora de direito constitucional, fã aí demais dos constitucionalistas. Então, eu acho que uma transformação na Constituição ela é sempre bem-vinda, mas ela é bem-vinda se ela for acompanhada também de uma educação ambiental e que ela represente a vontade das pessoas e não venha simplesmente de cima para baixo. Daí porque eu defendo, primeiro, claro, o constitucionalismo multinível, sim, observar o que tem sido pautado na esfera das outras cortes. 2, conhecer o que tem acontecido na América Latina é fantástico, né? Porque é na América Latina que se fala mais do que em qualquer outro local sobre a natureza como sujeito de direito, né? Essa questão de falar sobre o descolonialismo, o decolonialismo, vão embora espanhóis e portugueses, essa não é a minha vertente, tá? Eu tenho visto muitos artigos sobre isso, falando mal de portugueses e espanhóis. Eu sei dos males que foram causados pela colonização. Colonização nunca é boa, colonização extrativista, colonização que feriu, que dominou, mas hoje, no século XXI, eu penso que precisamos cultuar a política da paz. Eu fiquei bem consternada quando eu estava lá no México e vi um professor mostrando os quadros do Rivera, dizendo fora espanhóis. E você olha para a cara das crianças, elas não são mais indígenas, nem são espanhóis, elas são o quê? Uma mistura, né? Então, esse discurso reducionista que qualifica em branco, preto, índio e tenta reduzir dignidade humana por categorias, eu lamento, mas eu ainda não penso dessa forma. Sei dos enfrentamentos, sei das agruras que vivem os quilombolas, os índios e os ribeirinhos, tá? Mas não penso que seja por meio do discurso do ódio que isso vá se resolver. Né? Então, uma pergunta bem interessante. Eu posso deixar aqui esse PowerPoint com os colegas, com a Alessandra, que me enviou o convite, né? E estou à disposição para outros momentos, para conversarmos, seja presencial ou seja online, para discutirmos melhor essa ideia da construção dos direitos da natureza. Obrigado, Gina. Obrigado também pela pergunta, Lourenço. Obrigado por mais essa resposta, que também já foi um bom fecho, né? Já foi mais uma visão retomada, né, dessa visão geral, integrada. Eu também acho que não é com discursos de culpa, de responsabilização hoje que vai se resolver. Né? Olhar para trás é importante para a gente aprender com o passado, não repeti-lo. Né? Por isso que a gente olha para trás. Né? A gente tem que olhar para trás sem deixar de olhar para frente, para o agora e para o futuro, né? E desenvolvimento sustentável também é voltado para o futuro, e desde que nós possamos aprender com os erros do passado. Então, isso também ficou muito claro no final da tua fala. Né? Te agradeço mais uma vez muitíssimo pela participação. Né? Temos um grupo significativo de pessoas que nos acompanham online. Vi que também tem o povo, né, da Unifor, que também está participando, né? Também pelas boas-vindas aqui. Não tinha cena, mas vi que tem vários, né, também discentes da Unifor participando. Tem aqui também o nosso Tiago, que está em Oviedo, né, que fala tudo isso do trabalho deles por renda mínima. Né? Tem o professor Jefferson Barbosa, que também é nosso docente colaborador do programa. Tem outros que eu não estou vendo aqui, porque na tela só aparecem alguns, então sinto-se todos saudados, agradecidos pela participação. Gina, certamente estarás conosco de novo, né? Será um prazer, como sempre. E agora vamos pedir hora do almoço, né? Hora das necessidades vitais. Obrigada pelo convite, abraço fraterno a todos vocês, um prazer estar com vocês aqui nesse momento de reflexão em favor da Ucrânia e dos direitos da natureza, tá? Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Então, gente,